Fala aí, galerinha. Beleza? Bom, hoje vou trazer uma opinião sincera sobre o jogo Outlast, que é um jogo de terror que se passa em um asilo. Procurem gameplays aí, galerinha. Mas então vamos começar. A famosa corporação de Outlast, que iniciou as pesquisas desumanas no Hospício de Monte Massive, foi possivelmente baseada na Fundação Rockefeller, uma fundação que, assim como a fictícia Murkoff, se passava por instituição de caridade e por trás dos panos participava de experimentos ilegais em seres humanos. O Monte Massive é um monte localizado no Colorado, nos Estados Unidos. Não existe o Hospício Monte Massive apresentado em Outlast, somente o lugar onde é localizado. O edifício do Hospício de Outlast é claramente baseado no Richardson Olmsted Complex, localizado em Nova York. Em 2009, o Hospício Monte Massive voltou a funcionar através de uma fundação de caridade, a Corporação Murkoff. A Murkoff tem fama de ser uma corporação de aparências. Em outros países ela disfarça da instituição de caridade, quando na verdade não é, e acabam lucrando muito dinheiro com atividades ilegais. Mais uma vez, experiências ilegais voltam a ser realizadas no local. Tudo é muito conveniente para a corporação Murkoff. Apesar de várias mortes dos prisioneiros, o governo e as famílias não davam muita importância a isso. Favorecia as atividades ilegais do lugar. Wernicke é chamado pela Murkoff para trabalharem juntos nos experimentos no Hospício Monte Massive antes mesmo de sua reinauguração. Ele passa a conduzir as pesquisas usando uma versão tecnologicamente moderna do motor morfogênico construída pela Murkoff. O Dr. Wernicke trata de alguns pacientes juntamente com outros doutores da Murkoff. Um dos pacientes é Chris L. Walker, um ex-soldado da Guerra do Vietnã admitido no Monte Massive em 2011. Walker apresentava crises de automutilação. Ele arrancava a pele de sua testa e afirmava que ali ele tem um terceiro olho que o ajuda a ver melhor. As pesquisas de Wernicke não estavam no início dos anos 50, já existia o projeto MKUltra criado pela CIA, onde eram realizados experimentos ilegais em humanos e animais. Os experimentos em humanos normalmente eram feitos sem o consentimento ou percepção da vítima, que era conduzida a altas doses de drogas alucinógenas, sessões de tortura e hipnose. O projeto MKUltra passou a usar anotações dos experimentos e pesquisas realizadas por Rudolf G. Wernicke com o projeto Valrider, realizados na Segunda Guerra Mundial. Em 1967 foi inaugurado o manicômio Monte Massive para tratamento de criminosos doentes mentais. Nele eram realizados experimentos secretos do MKUltra nos prisioneiros sem o consentimento deles ou de sua família. Sabe-se ainda que antes de se tornar um centro de tratamento para prisioneiros, o Monte Massive era um hospício comum e já existiam as pesquisas ilegais. Todas as operações secretas e o próprio manicômio foram suspensos depois que prisioneiros de identidade desconhecida assassinaram 3 cientistas. Somente em 1971 que as portas do estabelecimento foram fechadas. Em 2009, o Hospício Monte Massive voltou a funcionar através de uma fundação de caridade, a Corporação Murkoff. A Murkoff tem fama de ser uma corporação de aparências. Em outros países ela disfarça da instituição de caridade, quando na verdade não é, e acabam lucrando muito dinheiro com atividades ilegais. Mais uma vez, experiências ilegais voltam a ser realizadas no local. Tudo é muito conveniente para a corporação Murkoff. Apesar de várias mortes dos prisioneiros, o governo e as famílias não davam muita importância a isso. Favorecia as atividades ilegais do lugar. Wernicke é chamado pela Murkoff para trabalharem juntos nos experimentos no Hospício Monte Massive antes mesmo de sua reinauguração. Ele passa a conduzir as pesquisas usando uma versão tecnologicamente moderna do motor morfogênico construída pela Murkoff. O Dr. Wernicke trata de alguns pacientes juntamente com outros doutores da Murkoff. Um dos pacientes é Chris L. Walker, um ex-soldado da Guerra do Vietnã admitido no Monte Massive em 2011. Walker apresentava crises de automutilação. Ele arrancava a pele de sua testa e afirmava que ali ele tem um terceiro olho que o ajuda a ver melhor. As pesquisas de Wernicke não estavam apresentando o resultado que ele queria. O objetivo dele é fazer com que a mente do ser humano seja muito mais poderosa do que o corpo, de forma que o ser não precise mais de um corpo humano para existir. Nos tempos da Segunda Guerra Mundial, os resultados em pacientes eram mais eficazes, isso devido ao fato do próprio contexto em que eles viviam. Para Wernicke, a pessoa que pode controlar o Valrider seria um humano que passou por terríveis horrores. A falsa morte de Wernicke foi anunciada em fevereiro de 2009 para a sociedade. O velho cientista estava morto, mas na verdade ele estava lá no Hospício de Monte Massive, conduzindo experimentos secretos que muitos funcionários do próprio hospício desconheciam. Bom, galera, esse foi o vídeo. Gostaram? Deixe o like e se inscreva no canal. Divulgue para os amigos. E vocês querem um resumo do Outlast Whistleblower? Comentem aí, beleza? Falou!